essa coisa de frouxidão que você falou aí, os torcedores do Palmeiras estavam reclamando. Porque perderam 2 vezes pro Corinthians em mata-mata. O Palmeiras acumula 8 eliminações ou fracassos em casa em mata-mata, sem contar a derrota do Botafogo, que não foi mata-mata, mas parecia do brasileiro. Então essa solidez que você fala, Thiago, não existe. O Palmeiras é um time normal, como outro time forte, mas é um time normal de seres humanos que fraquejam, que fracassam, que têm sucesso. O Palmeiras se distancia ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras de Abel Ferreira se firma como líder com o jogo que tinha menos contra o Juventude. Foi um jogo assim até razoavelmente tranquilo para o time do Abel Ferreira. E aí, meu amigo, é aquilo que a gente fala. Quando esse Palmeiras emplaca, quando esse Palmeiras assume a liderança, é difícil pegar. Até porque é um Palmeiras que dificilmente afrouxa. É um Palmeiras que dificilmente se acomoda. E é um Palmeiras que tem um cara que já está se firmando, na minha opinião, claro, como um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro. O que o Abel Ferreira vem tirando desse Palmeiras há 5 anos é impressionante. O Abel Ferreira renova elenco, troca elenco, sai Endrick, sai Estevão, chegam reforços e o Palmeiras ele sempre se mantém competitivo. Ele sempre se mantém com sangue nos olhos. Quantas vezes nesses últimos 5 anos, desde que o Abel Ferreira chegou, a gente sempre fala: Flamengo e Palmeiras são os grandes times do momento, são os que disputam título. Agora, quantas vezes a gente já viu o Flamengo se acomodar recentemente? Várias. Quantas vezes a gente já viu o Flamengo afrouxar recentemente? Várias. Quantas vezes a gente já viu o Flamengo, inclusive em Libertadores, perdendo aquele sangue nos olhos, né? Como disse no último jogo contra o Estudiantes, o Mauro César Pereira. Esse Palmeiras, ele pode ter fases piores, mas ele é um Palmeiras que ele não perde a disciplina, ele não perde a garra, ele não perde o espírito competitivo. É impressionante o que esse cara faz no Palmeiras. E aí uma coisa que eu estava conversando com alguns amigos, inclusive palmeirenses, é o seguinte: não é só o talento tático, não é só o talento, né, que ele tem muito, porque ele é um cara muito estudioso, ele é um cara, ele mesmo já deixou claro que ele abre mão da família, mas não é só isso. O Abel Ferreira, ele virou o cara que manda no futebol do Palmeiras, ele manda no futebol do Palmeiras, porque a Leila Pereira sabe que ela não entende de bola, ela é uma baita empresária, e ela pegou o Abel e ela falou que tem o mérito dela. Você tá bancado aqui. Faz do seu jeito, torcida bota pressão, não cede. Ele mesmo bancou por quanto tempo o Vitor Roque, mesmo o Vitor Roque sem jogar nada no começo, quando ele chega no Palmeiras. Então ele tem a tática, ele tem a gestão do futebol e do vestiário, né, desse Palmeiras, e ele ainda, o que impressiona também, que a gente vai mostrar essa declaração hoje, ele ainda cobra da torcida do Palmeiras, quando ele acha que a torcida não está se portando da forma como deve se portar. Ontem mesmo o Abel Ferreira aproveitou um momento bom e ele disse: torcida do Palmeiras é muito importante, Mancha Verde, que é a principal organizada, é muito importante, mas agora é fácil empurrar. Tem que empurrar mais nos momentos difíceis. O Abel, fica nítido que ele não esqueceu as cobranças que ele sofreu e que a diretoria sofreu depois da eliminação para o Corinthians. E ele deixa isso muito claro. Então, é um cara que tem os defeitos dele, claro, todo mundo tem, mas é um cara que o que ele faz nesse Palmeiras, na minha opinião, tá? É muito impressionante. Ele não deixa a peteca cair. Ele não deixa a motivação cair. Ele não deixa o espírito competitivo morrer. E isso eu tô falando depois de um ano que o Palmeiras não ganhou nada, hein? De expressão.
Nada o Palmeiras ganhou no ano passado, mas o Abel Ferreira soube lidar com a pressão e agora, mais uma vez, é um Palmeiras favoritíssimo ao título brasileiro e entre os grandes favoritos aí do título da Libertadores. Por que eu digo favoritíssimo? Porque matematicamente falando, né, eu vi até uma pesquisa ontem e eu vou procurar aqui, matematicamente falando, as chances de título do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro aumentaram muito. Eu tenho aqui, ó, chances de título do Palmeiras no momento, pelos matemáticos, claro, 69%. Palmeiras abriu 3 pontos de vantagem do Flamengo, tem 2 vitórias a mais, né, que o Flamengo, que faz muita diferença também por ser critério de desempate, já que os dois ainda têm confronto direto no Maracanã. E outra, o próximo jogo do Flamengo é mais difícil que o próximo jogo do Palmeiras. O Flamengo tem um Botafogo no estádio Newton Santos. Então, hoje, pelos matemáticos, 69% de chance do Palmeiras ser campeão brasileiro, 25,1% de chance para o Flamengo, 5,4% para o Cruzeiro. Mauro, é um Palmeiras que na reta final ele cresceu. E na reta final, o seu principal concorrente aos títulos está caindo de ritmo e está sendo cobrado para voltar, né, ao seu melhor ritmo, o Flamengo. E é um Palmeiras, Mauro, que parece agora muito embalado, né? É um Palmeiras que vem numa fase muito boa, na reta final do Brasileirão e agora também na reta final da Libertadores. O que falar, Mauro, sobre essa arrancada do Palmeiras e sobre essa queda de ritmo do seu principal concorrente, que vem sofrendo agora uma pressão, que é o Flamengo, que caiu aí principalmente nos 3, 4 últimos jogos, Mauro? Realmente você concorda com os matemáticos? 69% de chance de título para o Palmeiras? Ou você acha que essas matemáticas, né, esses cálculos não contam muito no futebol? Boa tarde, eu estava esperando para saber qual era o Mauro. Eu também. Eu estava esperando a quebra cortar. Mauro Betti e Mauro César. O Mauro Betti, eu chamo de Mauro Betti. Mauro César Pereira. Você chama de Mauro César Pereira, boa ideia. Mas o Mauro que quiser, começar. Prazer estar com o Xará, com o Flávio, com você, TB Pilhado, torcedor da Jovem Pan. E é sempre bom lembrar isso aí que você colocou, Pilhado. E mesmo entre os matemáticos, você tem uma série de critérios que você usa, então uma discrepância, aquela famosa coisa de institutos de pesquisa, 3% de margem de erro para cima e para baixo, às vezes parece ser 97% de margem de erro, sobretudo quando se calcula a manifestação, porque tem o cálculo do Instituto de Pesquisa, tem o cálculo dos organizadores e o cálculo da PM. É aquela coisa básica. Então, sei lá, tem 100 mil pessoas aqui na Avenida Paulista, segundo os organizadores tem 1 bilhão de pessoas, segundo o Datafolha tem 4 pessoas e segundo a PM tem 500.438,6. Né? Números nunca batem. E no caso específico de quem calcula, e calcula com exatidão, calcula com ciência, mas de acordo com o critério, essa coisa de chance de título, é um critério que é mais matemático, evidentemente, até do que propriamente esportivo, futebolístico, mas e cada um também tem uma margem de 3 a 5% de variações. Só que é dever dizer que essa questão hoje, por exemplo, estão 60 e poucos a favor do Palmeiras, isso muda quase que a cada gol, para não dizer a cada rodada. Pra você ter uma ideia de 2 campeonatos malucos. 2008 brasileiro, na primeira rodada do retorno no Sul, o Grêmio do Celso Roth venceu o São Paulo do Muricy. E naquela oportunidade abriu 11 pontos, faltando ainda 18 rodadas. Ali o São Paulo tinha 1% de chance de ser campeão e foi campeão em 2008, foi tricampeão brasileiro com o Muricy. O Palmeiras em 2023, aquela arrancada fabulosa contra o Botafogo, o Palmeiras havia 14 pontos de desvantagem, apenas 11 rodadas e acabou atropelando no final. E também tinha o 0,5%, 1 ou 2%. Então, isso pode mudar, claro, são campeonatos impressionantes. Aquele Fluminense que se recuperou com o Cuca em 2009, aquela recuperação fantástica, o Fluminense foi até a final da Copa Sul-Americana perdida para ele, mas escapou de um milagre do rebaixamento. O Fluminense acho que tinha menos de 8% de chance e escapou. Claro que são casos bem específicos, mas isso muda
muda muito. De repente, o Flamengo ganha os 2 próximos jogos, o Palmeiras perde, esse vira 40. Então, assim, não é definitivo. Como para mim me parecia, o Flamengo muito bem encaminhado para o título brasileiro há umas rodadas atrás. Até pelo que vinha jogando o time do Felipe Luiz e deixou de jogar, e por aquilo que não vinha jogando o Palmeiras, e o Cruzeiro também estava bem. Agora a coisa me parece cada vez mais polarizada entre Palmeiras e Flamengo. Eu não quero tirar o Cruzeiro, mas acho que talvez falte, ainda que o Cruzeiro é o grande favorito para conquistar a Copa do Brasil, para o brasileiro é mais complicado. Mas ontem a vitória contra o Juventude, um frágil time do Juventude, embora o Thiago Carpini tenha um histórico muito bom contra o próprio Palmeiras, mas ele não entra em campo. Ontem foi uma prova de que a fase é muito boa. E o primeiro gol do Palmeiras é bem isso, né? Um passe errado do Andrés Pereira, a zaga rebate mal, um chute rebatido, sobra o Rafael Veiga na raça, vai lá e bate, faz o gol e tudo melhora. O segundo gol mesmo do Bruno Rodrigues, uma belíssima história de recuperação física, médica, anímica, esportiva, profissional do Bruno Rodrigues, é mais uma falha do Jandreio, que é um negócio impressionante, o Jandrei, né? Ele conseguiu de novo fazer uma cera com 4 minutos no Allianz Parque, melhor do que aqueles 40 segundos naquela final perdida pelo São Paulo para o Palmeiras em 22 nos 4-0. Conseguiu falhar terrivelmente no gol do Bruno Rodrigues e aí encaminhou uma vitória tranquila do Palmeiras contra o Juventude, com uma mudança tática interessante, com uma equipe desfalcada, com o Bruno Fux, ora um terceiro zagueiro, ora um primeiro volante, ou um 5, como falou o Abel, Andrés Pereira muito bem, e todo o Palmeiras muito bem contra o adversário frágil. Não é nem tanto sobre ontem o nível da atuação do Palmeiras, que fez 4-1 com extrema facilidade. É por aquilo que está rolando agora. E vira. E, eventualmente, pode virar daqui para frente, né? Até pelo nível, qualidade e quantidade de opções que tem o Felipe Luiz, que tem o Flamengo, mas o momento do Flamengo não é bom. O Felipe está devendo o que já apresentou e que pode apresentar. O time do Flamengo não tem a dúvida que está devendo. O Palmeiras está no momento melhor da temporada, para não dizer melhor, desde 24, como você destacou, pilhado, desde a conquista do tri-estadual. Palmeiras errático. Ano passado quase ganhou o brasileiro, mas ficou pelo caminho naquela vitória sensacional do Botafogo no Allianz Parque por 3-1 na semana mais histórica de 120 anos do Botafogo. Mas assim, pode virar de uma hora para outra. Eu, antes de a bola rolar nesse brasileiro, eu entendi o Flamengo como o maior favorito à conquista do título. Já não acho mais. Claro que tem Libertadores e interfere, porque tem tudo para dar Flamengo e Palmeiras na final lá de Lima, mas nesse momento é o Palmeiras muito bem. Já vamos falar sobre a declaração do Abel também. E naquele momento, e eu estava ontem no Allianz Parque, em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo, né? Acompanhando com a família o jogo, e a sensação era interessante. Tem aquela coisa do palmeirense ou do palmeirismo, né? Do palestrinismo, de que prefere enfrentar o Real Madrid e enfrentar nessas circunstâncias o Juventude. O Palmeiras teria mais chance de jogar melhor contra o Real Madrid do que contra o Juventude. Mas até isso é um mérito inegável do Abel. Ele tem conseguido incutir no palmeirense um sentimento de confiança, que não é de soberba, para alguns pode ser, mas é de confiança mesmo, falando, não, dessa vez não vai dar aquela tradicional parmeirada. O Palmeiras vai vencer, e venceu com autoridade, não precisou nem jogar tão bem assim, um 4-1 com muita tranquilidade, até como os gols saíram no segundo tempo muito cedo, até tirou o pé. Acho até que o Abel podia ter mexido antes em alguns jogadores, colocado mais gente, tinha um banco de muita gente para estrear, do trabalho excelente da base desde 2015 com o João Paulo Sampaio. Mas enfim, é aquele momento tão bom que o palmeirense, o torcedor como um todo, em geral, um pouco mais, um pouco menos, está até meio assim receoso, meio ressabiado. Pode piorar, sabe? O Palmeiras tem muito disso. Ele acha sempre que ele não comemora gol antes, ele não canta vitória antes, não canta título antes, até extrapola aí. Quem me conhece aqui na Jovem Pan nesses 10 anos sabe que eu também sou assim, não só como jornalista, mas também como palmeirense. Mas enfim, é aquele momento tão bom do Palmeiras que o Palmeiras tem até receio do momento tá tão legal e do principal rival hoje, o Flamengo, está nesse momento errático, esse momento incerto e instável. Mas eu coloco, né, como principal diferença do atual Flamengo para o atual Palmeiras, para mim são dois timaços. Para mim são os dois times que mais vencem aí nos últimos anos, óbvio, tem uma certa hegemonia dos dois. Agora, eu acho que até quando perde, o Palmeiras ele não é frouxo. E às vezes eu acho que o Flamengo nos últimos anos, ele se torna frouxo em alguns momentos. Ele se torna apático em alguns momentos. Eu não sei se é aquele time que, por soberba, muito nível técnico, acaba não correndo como os outros, acaba não se dedicando como os outros. Eu vejo um Flamengo, o Vamp sempre usa a expressão, né, que o Mauro começou usando, e ele diz, como diz o Mauro, o Flamengo às vezes pode ligar o modo banana. Cuidado, hein, Tico? E aí você vai começar a parar de elogiar. Cara, é impressionante o que realmente acontece. No Palmeiras,
Cara, eu não me lembro de ver jogos, eu me lembro de jogos ruins do Palmeiras, vários. Mas aqueles jogos que quando ele tá perdendo, ele pressiona até o final. Aí joga a bola na área, aí pressiona, aí tenta. O Flamengo, às vezes, ele parece ser acomodado, ser um time sem tanta ambição de vitória como o Palmeiras. Isso é uma opinião minha. E eu acho que nos últimos jogos, isso contou muito. Muito. Contra o Estudiantes foi um time frouxo, né? Na última partida do Flamengo, para mim, foi um time frouxo também. Um Flamengo que não pressiona, um Flamengo que não se impõe. E eu acho que isso pode fazer muita falta nesse momento. Mauro, alguns nomes, né, já foram questionados no Flamengo. Aí o Palmeiras agora nessa fase. Hoje, os matemáticos dão esses números que eu dei aqui, né? Eles dão o Palmeiras com 69% de chance de título brasileiro, Flamengo 25,1%. Você concorda, Mauro César Pereira? Realmente o Palmeiras hoje é muito favorito ao título, já que abriu 3 pontos para o Flamengo e tem 2 vitórias a mais, e até pela atual fase dos dois times, ou não? E o que você acha que fez a diferença para um Palmeiras arrancar e passar o Flamengo nos dois times? O que o Palmeiras teve de super positivo e o que o Flamengo teve de negativo para perder a vantagem que chegou a ter de 5 pontos? Mauro César Pereira. Bem, primeiro eu acho que os matemáticos são quase tão flexíveis quanto você, para usar uma palavra suave, flexíveis, para mudar de opinião. À medida que tem uma rodada, alguma coisa acontece, o matemático joga 70% para lá, para cá. A coisa mais fácil do mundo é ser matemático fazendo previsão de campeão brasileiro. Porque se porventura, um exemplo, se o Palmeiras tropeça com o Red Bull, o Flamengo ganha do Botafogo, aí eles mudam. Aí uns 70% um para lá, o outro para cá, já é 50-50. É muito cômodo assim, é uma coisa, enfim, é uma bobagem isso. Vamos recordar um pouquinho. Campeonato Brasileiro 2023, rodada 26, é a rodada em que estamos. O Botafogo tinha 11 pontos em cima do Palmeiras, que era 4. Eu estou falando só dos 2 últimos campeonatos, esse do ano passado. Vou nem voltar em 2009, aquelas coisas lá antigamente. Aí na 33ª, olha só, da 26ª para a 33ª são 7 rodadas. 11 pontos, tá? Virou 1 ponto. O Botafogo tinha 1 ponto na frente do Palmeiras. Na 34ª, o Palmeiras já tinha 1 ponto na frente do Botafogo. Na 36ª, o Palmeiras tinha 3 pontos na frente do Botafogo. E na última, o Palmeiras foi campeão, 6 pontos na frente do Botafogo, foi 5º. Ah, mas o Botafogo deu uma pipocada, não sei o quê. Então vamos para 2024, invertendo os papéis. 26ª, Botafogo 3 pontos à frente do Palmeiras. 33ª, Botafogo 4 pontos à frente do Palmeiras. Pô, ampliou, né? 35ª, empatados. 36ª, Botafogo 3 pontos à frente porque venceu no Allianz Parque. E esse empate era vantagem do Palmeiras, que jogava com a vantagem de poder empatar em casa na terça-feira. Final, Botafogo campeão, 6 pontos à frente do Palmeiras. Gente, faltam 11 jogos. 11? 12 jogos, né? 12 jogos. É muita coisa, né? Querer ficar adivinhando quem vai ser o campeão, eu acho que é uma bobagem. Uma bobagem. Tem muita coisa para acontecer. Agora tivemos uma parada longa aí. O Palmeiras estava desfalcado por conta das convocações, mas teve a felicidade de enfrentar um dos piores times, ainda mais fora de casa, que é o Juventude. Então, mesmo com os desfalques, era muito melhor e venceu com muita facilidade, como era esperado. E agora vai ter uma sequência, tem um confronto dos dois, e nem é esse confronto dos dois que vai decidir nada, não vai decidir nada. Se porventura os dois vencerem ou empatarem na próxima rodada e chegarem com essa diferença de 3 pontos no Maracanã daqui a uma semana, e empatar no Maracanã também não decide nada. Vai ficar 3 pontos. 3 pontos não é abrir diferença. 3 pontos é uma diferença, é uma rodada. É uma rodada. Ah, mas tem não sei o quê, porque tem 2 vitórias a mais. Sim, pode capar uma vitória a mais, se por acaso acontece a vitória. Tem tanta coisa para acontecer. Eu não gosto. Assim, uma coisa que eu não gosto é... Se tem uma coisa que eu não gosto é quando começa o campeonato de pontos corridos, lá pela 3ª, 4ª rodada, as pessoas querem projetar o final. E o que eu falo? É como se o cara fosse ao cinema, aí está terminando a sessão das 8, o cara vai na sessão das 10. Aí ele fica ali esperando sair o pessoal que já viu o filme. Vem cá, me conta o final aí. Como é que é o final? Vai entrar agora? Não, quero saber o final. Você quer saber o final? Ninguém sabe o final do filme, cara. O grande barato é não saber o final do filme. É você esperar e trabalhar em cima disso e curtir as partidas, rodada a rodada. Pontos corridos é legal por isso, porque cada jogo é decisivo, vale 3 pontos. Numa situação difícil você tem que se superar. E o próprio Palmeiras teve jogos agora recentes. Vamos recapitular. Perdeu para o Bahia, jogou mal, né? Aí jogou com o Vasco, né?
Aí o Vasco é um freguesaço do Palmeiras, né? Ganhou com o pé nas costas, erros grotescos da defesa do Vasco. Uma coisa é o Vasco mobilizado contra o Flamengo, outra coisa é o Vasco contra o Palmeiras. Carne assada, bem temperada, arrozinho, batata, uma delícia. O Palmeiras deitou e rolou. Aí jogou contra o São Paulo, o jogo da polêmica. Não fosse a arbitragem, na minha opinião, não teria vencido. Não teria vencido, não teria virado, nada daquilo teria acontecido. Ponto. Não quero voltar a esse assunto que já cansou. E na sequência pegou o Juventude e venceu. O Palmeiras também tem suas instabilidades. Todos têm. O Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians agora recentemente na Copa do Brasil. É essa coisa de frouxidão que você falou aí. Os torcedores do Palmeiras estavam reclamando. Porque perderam 2 vezes para o Corinthians em mata-mata. O Palmeiras acumula 8 eliminações ou fracassos em casa em mata-mata, sem contar a derrota do Botafogo, que não foi mata-mata, mas parecia, do Brasileiro. Então essa solidez que você fala, Thiago, não existe. O Palmeiras é um time normal, como outro time forte, mas é um time normal de seres humanos que fraquejam, que fracassam, que tem sucesso, de um técnico muito bom, que erra e que acerta, como qualquer um. Não existe essa fortaleza toda que você está falando. Os fatos não comprovam isso. Como o Flamengo também não é. O Flamengo entra no modo banana, o Palmeiras tem lá o modo dele também, que eu não sei qual é a fruta que se associa, mas que o Palmeiras também tem as suas fraquezas, tem. Todo time tem, cara. Todo time tem. Isso não existe, a não ser que o Palmeiras fosse assim, campeão brasileiro da Libertadores, do Paulista, da Copa do Brasil, não perde a 500 jogos, você fala, pô, esse time é uma máquina imbatível. Não é o caso. Não é o caso. Já nesse ano, 2 fracassos para o seu maior rival. Isso mostra que o Palmeiras tem suas fraquezas, como o Flamengo também as tem, embora sejam 2 elencos muito fortes e 2 técnicos que erram e que acertam. Como acontece. Por exemplo, o jogo da derrota do Botafogo no ano passado, na minha visão, foi um dos piores jogos do Abel Ferreira. Tem um momento que ele mexe no time em que o Botafogo passa a dominar completamente o jogo, né? Ele enfraquece ali o meio campo, o Botafogo começa a dominar e aí abre a vantagem, o Botafogo vence com facilidade, depois toma gol e tal, mas encaminha. E o detalhe, o Botafogo jogou numa terça com o Palmeiras, na quarta viajou para Buenos Aires, no domingo, no sábado, aliás, com homem a menos. Desde o primeiro minuto foi campeão da Libertadores em cima do Atlético. Já teve isso. E tinha jogado no final de semana. Foi uma tabela ingrata para o Botafogo, por conta de falta de data, essas bizarrices aí do nosso calendário que é muito ruim, né? Então, assim, eu vejo como um campeonato que está absolutamente em aberto. O próprio Cruzeiro eu não descartaria totalmente. Acho que o tropeço diante do Sport realmente comprometeu. Mas com tantos jogos não dá para descartar. É o que eu falei aqui, você vê, o Grêmio estava na briga também no ano retrasado, né? O Flamengo chegou a ser co-líder com o Palmeiras ano passado aqui, ó. Em qual rodada? Vou até olhar aqui, ó. 24, né? Foi na 34ª, se não falha a memória, que eu não anotei. Chegaram a dividir liderança. O Palmeiras estava na frente por vitórias do saldo de gols. Não me lembro agora por qual critério, mas estava à frente por essa razão. O Botafogo já estava em terceiro. Os dois estavam lá atrás. De repente, estavam ali. Acontece. Essas coisas acontecem. Então tem muito jogo ainda, muito campeonato. E isso que é legal. A gente vai poder aqui ver cada rodada, discutir cada rodada, cada jogo, acertos e erros. Os dois vão perder ponto até o final do campeonato. Não acredito. Isso nunca aconteceu. Faltando todos esses jogos, o time ganhar todo mundo, né? Se você lembrar, para 2009, o campeonato mais maluco, o Palmeiras liderava, aí o Flamengo tem um jogo com o Goiás para ser líder, ele empata com o Goiás, aí depois o Goiás ganha do São Paulo, aí o Inter estava na briga, enfim, isso acontece. 2019 também foi assim, o Flamengo, 2020.